Boa noite a todos, queridos irmãos. Muita paz e muita luz em nosso momento aqui, em novo endereço da Casa da Santíssima. Estamos aqui na rua Jerônimo Costa Pereira, número 15. Agradecemos os companheiros, os irmãos pela presença. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos possam se fazer presente, que com certeza aqui estão conosco, nos amparando, nos assistindo, e que nós possamos ter uma noite agradável de estudos da doutrina espírita e, em segundo momento, paz. Nosso tema de hoje é a importância do centro espírita. Nós vamos tecer, conversar algumas situações sobre a importância do centro espírita. Vamos aqui a nossa irmã Luísa, que vai fazer a página de abertura. Boa noite. Eu vou ler agora Não Confundas. Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança, reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal, e espíritas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem fórmulas verbalistas, que não atendem, e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em sérias perturbações. Quase sempre os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoísta no culto comum, os sentimentos rudimentar de religiosidade e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Tá bom, obrigado, Luísa. Bom, queridos irmãos, depois dessa nossa página de abertura, que serve para nós acalmarmos, entrarmos em contato com os espíritos amigos, vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor, em gratidão por esse momento. Senhor da vida, Pai Criador, que os benfeitores da luz, esses espíritos amigos, se façam presentes, nos amparando, nos auxiliando, e que nós possamos realizar o nosso estudo dessa noite, assessorados por esses espíritos amigos. Que a tua paz e a tua luz permaneça conosco, Senhor. Graças a Deus, que assim seja. Bom, queridos irmãos de Jornada Terrena, nosso tema de hoje, como a gente colocou, é a importância do centro espírita. Uma pergunta: será que o centro espírita é importante para os espíritos ou para a gente? O que vocês acham? Os dois. Para os dois? É. E aí, o que você acha? Os dois. Isso aí. O que acontece? O centro espírita, ele não acontece ao acaso. No caso da Casa da Santíssima, desse centro, foi uma mensagem da espiritualidade para que a gente realizasse esse trabalho.
Então a gente vai vendo que não foi o Carlinhos, não foi o Carlos Augusto, não foi a Janine, não foi o Valdemir, não foi a Sônia, que teve a ideia de, vamos fundar um centro espírita aqui. Não, não foi. A espiritualidade preparou, projetou, arquitetou todo esse trabalho e incumbiu nós que aqui estamos de dar início fisicamente ao centro. Então nós saímos da antiga sede lá, na Rua Edéia, número 20. Estamos aqui provisoriamente na Rua Jerônimo Costa Pereira 15, aqui no condomínio Mestre Valentim, não é? Mas o centro continua, porque o centro espírita não é a casa, não é a construção, e sim o que? São os espíritos trabalhadores da luz, que assessoram, que realizam o trabalho. Somos nós que frequentamos o centro espírita, não é? Nós que aqui estamos, aqueles companheiros que por algum motivo não puderam estar presentes hoje, mas que certamente fazem parte do grupo, que estarão conosco. Então, como a Luísa e a Júlia responderam no início, o centro espírita é importante para nós encarnados e para os espíritos, sim, mas é mais importante ainda para nós encarnados. Por quê? Allan Kardec, ele nos diz que quando você vai numa montanha distante, à noite, e você joga uma lanterninha, é um foco de luz pequeno, não é? Dá para ver, mas é um foco de luz pequeno. Agora, imagina quando 4, 5, 10 pessoas juntam essas lanternas e emitem esse foco de luz. O que acontece? Eles já viram um farol, que de muito longe se ilumina, dá para se ver, não é? Dá para se notar. Percebe onde a gente está querendo chegar? Então, quando nós nos reunimos para agradecermos pelo dia vivido, a semana, pedir saúde para a família, para a gente, agradecer pelo trabalho, entrar em contato com os espíritos, isso é quando nós vamos ao centro espírita. Então isso é muito importante na nossa caminhada, não é mesmo? Por quê? Porque a gente não está ali sozinho com aquela lanterninha, nós estamos fazendo um farol que ilumina. A espiritualidade não precisa ser iluminada, porque ele já tem luz, mas esse farol chama a atenção da região. Imagina, se você está aqui perdido e você vê um foco de luz subindo ali, o que acontece? O que acontece? Você sabe, nossa, ali tem algo ali especial, ali tem um farol de luz, ali tem um foco de luz, não é? Então isso chama atenção, isso faz com que as pessoas encontrem o caminho. E essa luz que se faz presente no centro espírita, essa união nossa, dos nossos pensamentos, com a irradiação do alto para baixo dos espíritos da luz, esse intercâmbio, isso faz com que irradie para a região. Então veja a importância do centro espírita. Então o maior beneficiado do centro espírita existir sou eu, é a Luísa, é a Júlia, é a Fátima, é a Sônia, é o Carlos Augusto, é a Janine, é o Fernando, é a Cristiane. Somos nós encarnados. Por que isso? Vamos lá. Allan Kardec, ele diz o seguinte, quando ele pergunta, Allan Kardec pergunta aos espíritos, no livro dos espíritos, o seguinte: o mundo físico, o mundo espiritual, ele poderia existir sem a presença do mundo físico, material? Sim. Ele é independente, ele sobrevive e ele existe antes do mundo material, do mundo físico. Então os espíritos, eles não precisam disso aqui, porque eles têm as colônias espirituais, não é? Lembra de Nosso Lar? Nosso Lar é uma cidade gigante, com construções, com departamentos, com diretoria, com trabalhadores, com assistência, recolhendo os espíritos. E é o quê? É uma colônia espiritual, acima das nuvens, na região da Teresópolis ali mais ou menos, gigante. Então veja, existem outras e outras colônias espirituais. Então os espíritos,
eles não necessitam necessariamente da igreja, do centro espírita. O maior necessitado disso somos nós que aqui estamos. Porque quando nós vamos ao centro espírita ele tem duas características. Ele é hospital e escola. Por que hospital? Quando nós chegamos nele, nós estamos muitas vezes para baixo, com depressão, com problemas inúmeros, não é? De várias ordens, sentimental, financeira, emocional, enfim, de saúde. E a gente chega no centro espírita geralmente por um problema. E aí nós somos amparados, nós recebemos uma orientação, o passe, a água fluidificada, toda a terapia da casa espírita, e aquilo dá um ânimo, aquilo dá uma ajuda na nossa caminhada. Então esse é o hospital que nos acolhe. E aí, posteriormente, nós somos convidados o quê? A estudarmos, a trilharmos o ensino da doutrina espírita, não é mesmo? Então, essa é a função do centro espírita, um hospital e escola em nossas vidas. Então, isso faz com que nós possamos ser a cada dia criaturas melhores. Que a gente comece a entender a vida por essa grande filosofia que é a doutrina espírita, não é? Quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou. Eu sou um espírito imortal, que não nasci no berço, não vou morrer no túmulo, eu continuarei. Já vivi inúmeras vezes, como todos nós, não é? De onde eu vim? Eu vim de outras existências, trilhando a minha trajetória. Para onde eu vou? Não vou nem para o céu tocar harpa, nem muito menos queimar no fogo do inferno. Nós reencarnaremos no processo que? Evolutivo. A cada etapa o espírito progride, o espírito aprende, ele erra menos. Ah, mas o fulano é tão errado, faz tanta besteira. Sim, mas e na outra existência? Certamente ele errou mais ainda. Então nessa, ele já está errando menos. E assim vai sucessivamente. Então, a importância do centro espírita nas nossas vidas é muito importante, porque é aqui que nós reencontramos as forças para o dia a dia, para superarmos os problemas, uma palavra amiga. Às vezes não, quantas vezes nós estamos sentados aí e nós achamos que o passe é uma coisa mágica. Não, não é. O passe é só o complemento da terapia que está acontecendo. Os espíritos, nesse momento, eles estão olhando, analisando os nossos problemas, as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. Ah, mas eu não resolvi aquilo. Sim, não resolveu porque não era a hora. E as resoluções, muitas vezes, cabe a nós encontrarmos a solução do problema. Mas o centro espírita, ele funciona como uma luz, uma diretriz segura, para que a gente caminhe na Terra com menos problemas no dia a dia, porque ele vai te dando uma autoeducação. Então, essa é a grande proposta do centro espírita, esse acolhimento que ele proporciona a todos nós. Por que nós escolhemos esse tema hoje? Justamente para a gente valorizar a necessidade de nós termos um ambiente para as nossas reuniões. Ah, mas a gente não tem mais uma sede. Não temos no momento, mas teremos. Nada é para sempre, tudo muda, não é? Então a casa que nos acolheu, por inúmeras situações, nós devolvemos à proprietária, mas estamos aqui nesse momento, isso é que é importante. O grupo persiste, o grupo existe. Então, essa é a necessidade de nós mantermos o grupo coeso, o centro espírita firme, de pé. E a gente lembra dos primeiros seguidores do Cristo. Para quem não sabe, os primeiros seguidores de Jesus não tinha igreja, não tinha templo, não tinha nada disso, porque eles eram perseguidos pelo Império Romano. Jesus foi crucificado e os seguidores dele eram perseguidos, eram queimados, eram jogados às feras. Então, sabe aonde eles se reuniam para orar?
para ler o Evangelho nas catacumbas, nas cavernas, nos locais mais ermos, escondidos, para não serem detectados. Então veja, e o cristianismo seguiu, continuou, e hoje nós temos a igreja, nós temos o centro espírita, nós temos os templos, para que a gente fale de Jesus, fale do amor, não é? Mas nem sempre foi assim. Então, o espaço físico não é importante. O importante é a boa vontade. O importante é a gente querer fazer acontecer. Eu frequentei um centro muitos anos, a União Espírita em Rocha Miranda, e o senhor Paulo era um senhor muito sábio, apesar de idade, mas tinha muita sabedoria. E ele dizia o seguinte: cada um vê a dificuldade do tamanho que acha melhor. Cada um faz a sua dificuldade do tamanho que lhe convém. Exatamente. Então não há dificuldade. Qual é a dificuldade? Não há. Basta a gente querer. E os espíritos, eles estão se movimentando para que o centro aconteça, para que as reuniões aconteçam. Aqui nós estamos assessorados pelos espíritos. A gente teve um desdobramento que nós vimos os inúmeros espíritos da Casa da Santíssima alinhados, prontos para esse retorno, esse trabalho. Então veja, as coisas não estão largadas, não estão jogadas. Então certamente aqui nós temos irmão Manuel, Frei Henrique, irmã Dulce, irmã Clara, Maria do Socorro, irmã Lourdes, porque a Casa da Santíssima ela tem muitas freiras que trabalham aqui, que foram freiras em vida, e os espíritos não têm religião. Do outro lado, todo mundo é igual, trabalhador do Cristo. Católico, budista, umbandista, espírita, todos nós somos irmãos. Então, essas irmãs que foram católicas, elas trabalham na Casa da Santíssima. E elas estão presentes, junto com todos esses trabalhadores da luz que aqui estão conosco. Portanto, a gente continua nessa trajetória e a gente agradece muito por essa oportunidade e vamos torcer para que os companheiros que frequentam a Casa da Santíssima retornem, para que a gente venha às nossas reuniões, para a gente continuar com esse trabalho, pois ele é muito importante, primeiramente para nós, porque como a gente falou, os espíritos, eles vão continuar o seu trabalho, independente de nós estarmos em um centro espírita reunidos ou não, a espiritualidade acontece, a espiritualidade existe, as colônias, os trabalhos, eles transcendem a casa espírita. Essa 1 hora que nós estamos reunidos no centro, em uma semana, não é nada. O centro espírita trabalha dia e noite, 24 horas por dia, trazendo espíritos, fazendo palestras, estudos, participando, enfim, o centro espírita, a igreja, eles trabalham dia e noite. Não é? Há um intercâmbio grandioso de espíritos. Fala. Inclusive, nós não estamos presentes aqui só no dia das reuniões normais. Sim. Porque nós entramos em desdobramento, no sono, e viemos aqui para assistir as palestras, participar de estudos. Exatamente. Né? E trabalhar também, ver quem é médico, quem é enfermeiro, quem é pacifista, trabalhar ajudando. Sim. Na casa espírita fala dela. Exatamente. O Carlos Augusto está falando aqui, eu sei que o microfone não captou, que nós não viemos somente na quinta-feira no centro espírita. Durante o desdobramento, durante o sono, quantas vezes nós vamos ao centro espírita, nós participamos de estudos, de tratamentos, não é? As pessoas falam, mas eu não fui no centro. Mas o importante é estar ligado ao centro. Tem pessoas... Só não se lembra, exatamente, quando acorda. Mas tem muitos irmãos que mudaram, não estão morando mais na região. Mas tem irmãos que eu sei que estão ligados ao Centro Casa da Santíssima, que fazem suas preces, que às quintas-feiras estão em ligação mental com as nossas reuniões. Então, eles estão absorvendo o que aqui acontece, não é? Porque para o espírito não tem distância.
a velocidade do espírito é o pensamento. Então a pessoa pode estar em São Paulo, no Japão, na Tailândia, em Nova York, se ela está conectado pelo pensamento com aqui, certamente ela estará recebendo e emitindo fluidos, tá? A nossa mente, ela tanto emite energia como capta. Esse é o grande intercâmbio. E a casa espírita, ela é esse foco que condensa, que une todos nós para que a gente construa aí uma vida cada vez melhor, não é? Com situações que a gente consiga, de uma forma ou de outra, viver mais em equilíbrio, mais em paz e ter felicidade. Porque a felicidade não é ter dinheiro, não é possuir e ter posses, não é ter saúde. Tanta gente tem tudo isso e não é feliz. Felicidade é o estado íntimo. Não há caminhos para a felicidade. A felicidade é o caminho. Mahatma Gandhi já dizia, o grande líder indiano. Então, o importante é estar bem consigo mesmo. É o quê? É tentar viver melhor no dia a dia, tentar fazer o bem ao próximo. Sempre que a gente faz alguma coisa a alguém, essa pessoa emite para a gente fluidos, emite pensamento. Quando a gente faz o bem, a pessoa, muito obrigado, vai com Deus, olha que coisa boa, não é? Quando a gente pratica o mal ou deixa a pessoa largada, a pessoa xinga, a pessoa roga tanto nome ruim, o que acontece? Ela emite uma carga negativa para cima da gente. Isso vai fechando a nossa vida, vai transformando a nossa vida em plena infelicidade. Então, a casa espírita, ela tem essa proposta libertadora de fazer com que as criaturas encontrem um caminho mais equilibrado, um caminho para viver melhor. Ninguém está pregando santidade, que não existe na Terra, não é? Ninguém vai sair daqui com a asinha, como um anjo, na plenitude, isso não existe. Ainda tem muito caminho pela frente para a gente poder chegar a esse nível. Mas já dá para viver de uma forma mais equilibrada, melhor. E onde é essa escola abençoada? É o centro espírita. Porque veja, se essa reunião não tivesse acontecendo, onde nós estaríamos agora? Frente da TV, vendo a novela. Não, nada contra a novela. Tudo bem que a pessoa quer se divertir, mas tudo no seu momento. No celular, vendo TikTok, não é? Vendo muitas vezes besteira, à toa, perdendo tempo ali. Nada impede, tudo tem o seu momento. Mas olha só, momento da reunião, quinta-feira, 19h30, no Centro Espírita, nós estamos orando, nós estamos estudando, aprendendo a ser criaturas melhores, praticar o amor, o perdão, a caridade, e nós receberemos o amparo dos Espíritos Trabalhadores da Luz, pelo que está acontecendo aqui, pelo trabalho final que é o passe, pela água fluidificada, e certamente isso vai fazer muita diferença na nossa caminhada, no nosso dia a dia, não é mesmo? Então, essa é a proposta da Casa Espírita. Fala. Você falou que as pessoas emitem, né, suas ondas mentais, sim, em prejuízo ou em benefício, né? Então é preciso que nós saibamos também que quando nós emitimos algo prejudicial para aquela pessoa, essa onda é enriquecida por todos os espíritos que fazem, que pensam, sim, estão sintonizados com aquela onda. sim, Atinge ou não o objetivo, mas ela vai voltar enriquecida isso aí, dos maus pensamentos, sim, vai nos prejudicar também, sim. não só aquele que nós desejamos. Aí potencializa as dificuldades, a doença, a tristeza, a angústia. Carlos Augusto falou que todos os nossos pensamentos, eles vão e voltam, não é? Então, quando a gente pensa uma coisa boa, faz uma boa ação, o pensamento que vai bom, que vem bom da pessoa, isso é potencializado pelos bons espíritos. Quando nós praticamos algo de ruim, esse pensamento ele vai pesado, carregado e volta para a fonte emissora. Isso é lei da natureza.
Quando nós apontamos, tem um indo e 3 voltando aqui, ó. Aqui os dedos, ó. Tá vendo? Então a coisa vai e volta. Então vamos pensar bem, vamos pensar bacana. Por isso que Jesus propõe o quê? O perdão. Perdoe. Porque quando você perdoa, não é tratar o outro com o mesmo carinho que a gente tem por um filho, por um amigo. Não é. Mas o perdoar é não ficar remoendo. É você, vai com Deus, que Deus te abençoe, te ilumine. Isso é perdoar. Porque nós estamos emitindo luz para a pessoa e vai voltar para a gente. Então a casa espírita é essa escola que sintetiza todo esse ensinamento aí que a gente está conversando aqui. E muito mais, não é? É a doutrina espírita como um todo. Então é esse grande educandário da nossa vida, que nos faz criaturas melhores. Por isso que toda pessoa que realmente é espírita, que ela procura estudar, que ela procura acompanhar, ela vai se modificando, ela vai se tornando uma pessoa mais calma, mais equilibrada. Às vezes a gente fica agitado, é natural, mas certamente ela terá mais equilíbrio, mais paz, não é? Ela vai encontrar um caminho melhor, com certeza. Então é isso. Vamos fazer nossa oração final, tá? Para que a gente encerre o nosso trabalho de hoje. E a gente, quinta-feira, nós estaremos aqui com a exposição do nosso irmão Carlos Augusto, no mesmo horário, 19h30. E que os espíritos da luz possam estar presentes ao nosso lado, nos amparando, nos assistindo, nos orientando. Então, como eu falei no início, não é? A dificuldade, cada um vê o tamanho que acha melhor. Não é? A gente sabe de pessoas que estão vindo de longe para cá. E então, a gente vê a pessoa transpõe as dificuldades, porque ela se identifica com a casa, ela se identifica com o trabalho. Isso é bacana. Então é isso. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Graças a Deus.